Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje dando continuidade lá no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo de número 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo bem que fazer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Estes versículos da Palavra de Deus, para darmos continuidade à reflexão do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Falamos no primeiro ponto sobre os filhos, agora sobre pais, e se o tempo permitir a gente fala sobre os servos e sobre os senhores. Mas sobre os pais, a Bíblia aqui nos exorta que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos, mas devemos criá-los nos ensinos do Senhor nosso Deus. Então, olha como é importante a responsabilidade, como é grande a responsabilidade dos pais para com os filhos, na sua formação, na sua criação, no seu desenvolvimento espiritual. Então, lá no Velho Testamento, a Bíblia nos diz que ter muitos filhos eram como uma bênção de Deus. Hoje ainda é bênção de Deus ter filhos, mas ele, lá no Velho Testamento, tinha uma diferença, que o filho do sexo masculino era tido como, ou seja, muitos filhos, principalmente do sexo masculino, era tido como uma grande bênção da parte de Deus. Não deixa de ser até hoje uma grande bênção ter muitos filhos, mas referindo-se ao Velho Testamento, era ter muitos filhos era uma bênção, e não ter filho seria uma maldição. Hoje, na Nova Aliança, você ter muitos filhos é bênção também, desde que esses filhos sejam instruídos na palavra do Senhor nosso Deus e sirvam a Deus com temor e tremor. Porque ter muitos filhos, mas não servir a Deus e começar a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, pode ser uma tragédia em vez de bênção para aquele pai, para aqueles pais, ou para esses pais. Então, e não ter filho, hoje, na Nova Aliança, não significa ser maldição como acreditavam ser no Velho Testamento. Não, desde que você possa usar o seu tempo em prol de benefícios da causa do Mestre, para ter mais tempo para fazê-lo. Então o Senhor nos diz na sua palavra que os pais não devem levar ou irar-se ou provocar a ira aos seus filhos. Por que isso? A ira é algo muito perigoso. Inclusive, lá em Efésios 4 e versículo 26, se não me falha a memória,
o Senhor nos diz que podemos até ficarmos irados, mas não devemos pecar, ou seja, não deixar essa ira extravasar ou sair de dentro do nosso coração, porque ela é como um leão bravo, um leão violento. Quando ela sai de dentro do nosso coração, ela pode causar um estrago terrível na vida daqueles com quem nós podemos estar irados. Então ele diz que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos para que não crie no coração desses filhos uma revolta a ponto de eles sair das nossas vistas, sair até mesmo da presença de Deus, porque faltou em nós, pais, a sabedoria para instruí-los como devemos instruí-los. Então, aí está o conselho, o ensino da parte de Deus para os pais, que não devemos não devemos provocar ira aos nossos filhos. Isso pode ser uma destruição para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, mas que com a sabedoria divina podemos instruí-los com a palavra. Então exortá-los pela palavra, orientá-los pela palavra, com certeza será o melhor caminho para termos filhos obedientes, filhos sadios e filhos que obedecem aos pais. Essa parte dos pais ela é muito importante, porque um pai ele se torna como um referencial para o seu filho. O filho quer imitá-lo. Então o caráter do pai ele fala muito na criação dos filhos, e os filhos gostam de se espelhar nos pais, e nós como pais devemos fazer o melhor que podemos para poder assim instruir nossos filhos. E Deus em Cristo te obedeça, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e te faça muito próximo para a glória do Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus querido e Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te louvo e eu te agradeço por mais esta pequena reflexão da tua palavra, e assim seja para a glória do Senhor. Até a próxima, se assim Deus permitir.